boa noite. Estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Comigo na bancada, Ulisses Aesses, e hoje nós vamos conversar com o secretário da Indústria e Comércio do Estado de Goiás, Alexandre Baldi. Vamos discutir vários assuntos aqui relacionados ao Estado de Goiás, principalmente ao setor produtivo, a indústria, o comércio. Vamos falar de política, vamos abordar vários temas aqui com esse jovem secretário. Secretário, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses Aesses. Prazer enorme falar aqui no programa Canal Aberto, na PUC TV. É satisfação muito grande estar aqui com vocês, senhores, essa noite. O prazer é nosso. Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para o secretário e para você também, telespectador do PUC TV, Canal Aberto. Pois é, nós já vamos começando o programa de hoje, já com uma boa notícia. O secretário anunciou hoje uma redução dos juros. Esses juros para o setor produtivo do Estado de Goiás era de 0,5%, e agora baixou para 0,5%, uma redução aí de 50%. Quem é que paga esse juro? E esse juro vai beneficiar quais tipos de empreendedor aqui no Estado de Goiás? Bem, João, o programa de microcrédito dentro do aspecto do governo Marconi Perillo é um programa que tem uma grande importância e uma fundamental estratégia para dar uma pujança à economia. Nós sabemos hoje que o micro e o pequeno empreendedor são um dos maiores responsáveis pela geração de emprego e pela manutenção desses empregos no país. E dentro do nosso plano de governo, nós temos a diretriz de fomentar ainda mais esse setor. Então, quer dizer, nós hoje cumprimos com uma agenda com o setor produtivo, reduzindo a taxa de juros de 0,5 ao mês para 0,25 ao mês. Isso representa 3% ao ano. Considerando a inflação nos níveis atuais, nós teremos um juro real negativo. Isso pode ajudar e muito aos micro e pequenos empreendedores que forem tomar o crédito da Secretaria de Indústria e Comércio, agência de fomento, que podem ter um crédito reduzido e facilitado, e obviamente num campo de que há competitividade. Banco do Brasil, FCO, Caixa Econômica Federal e diversas instituições financeiras já aplicam essa taxa de juros. Então nós, dentro do programa de microcrédito, crédito produtivo, estamos hoje inseridos dentro do mercado, dando competitividade e lembrando, o nosso programa é menos burocrático, mais simplificado, então muito mais competitivo. Temos 3 meses de carência com 36 meses para pagamento. Através de qual entidade? Através do Fomentar, da agência de fomento, esse juro ou esse empréstimo é através da própria secretaria? Olha, o crédito produtivo ele é um crédito fomentado pelos fundos geridos pela Secretaria de Indústria e Comércio e operacionalizado pela agência de fomento. É a agência que induz o fomento na ponta. Nós também concedemos um curso de capacitação e qualificação para os micros e pequenos empreendedores, onde sabemos que uma das maiores dificuldades e gargalos no Brasil é justamente a qualificação da aplicação dos recursos, principalmente pelos microempresários. Nós sabemos que eles têm a dificuldade de passar ali do 2º para o 3º ano, e nesse curso de capacitação que a SIC fornece a todos os tomadores é obrigatório, e ele só pode tomar o crédito com o certificado para que ele possa estar qualificado a acessar esse crédito, um crédito hoje com juros menor e principalmente mais facilitado em termos de burocracia. Secretário, existe uma estatística de quantos, por cento da economia geram esses pequenos e esses microempresários no estado de Goiás? Olha, na nossa visão, acredito que pelo menos 60% da economia no estado de Goiás se gira através dos micro e pequenos empreendedores. Obviamente que dependendo da característica, dependendo do ponto de qual estaremos analisando, pode ser um pouco mais e pode ser um pouco menos. O nosso PIB é formatado por 59% no setor de comércio e serviço e é fundamentalmente onde os micro e pequenos empreendedores têm mais força e potencial para se desenvolver economicamente. Para chegar a esse empréstimo, qual o procedimento que o micro e pequeno empreendedor tem que fazer? Olha, para acessar o microcrédito, o micro e pequeno empreendedor, todo ele que hoje buscar esse crédito, pode entrar em contato com a Secretaria de Indústria e Comércio, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, ou na agência de fomento. Também pode acessar todos os demais vias de comunicação do governo, a Central do Empresário na CIEG, na Associação Comercial aqui em Goiânia,
na nossa junta comercial aqui no VaptVupt Empresarial em Goiânia, em Anápolis, em breve em Aparecida e outras regiões do estado, onde nós divulgamos as linhas de crédito do crédito produtivo e os tomadores interessados podem procurar para acessá-lo. Agora, secretário, esse anúncio que o senhor fez hoje de 0,25% só para os novos contratos, aqueles que já têm contratos permanece como está do 0,5% anterior. Exatamente, os novos contratos estarão estabelecidos com essa taxa de juros, mas obviamente que todos aqueles que se interessarem em acessar o crédito novamente para tentar remodelar o perfil do seu endividamento, nós estaremos à disposição para poder ajudar. No caso? Olha, eles podem tomar um crédito novo, né? Isso em instituição financeira é muito natural. Nós até questionamos muito com a questão dos créditos através das instituições federais, que tem a CVM, que é regulamentadora dessa taxa de juros, porque muitos são prejudicados quando vão acessar o crédito e, obviamente, o juro ele é dinâmico e ele pode ser alterado a qualquer momento. Agora, há risco, secretário, de algum microempreendedor pegar esse dinheiro aí a 0,25% e colocar na poupança e ficar tranquilo? Olha, há uma fiscalização para que ele não faça isso? João, é muito... Seja bem aplicado. Né? É muito natural que nós fiscalizemos esse recurso. Nós temos hoje o procedimento de que há a garantia, o empreendedor tem que dar a garantia, ele também tem que fazer a comprovação da efetivação do uso desse crédito. Então, quer dizer que aqueles que queiram buscar como uma oportunidade para esse tipo de situação, ele vai ser punido, e responderá assim pelos seus atos, porque nós hoje queremos desenvolver a economia, queremos desenvolver o micro e o pequeno empreendedor, um programa muito alavancado que pretende dar cada vez mais força para esse setor, e aqueles que queiram ser oportunos nesse mercado, com certeza serão encontrados e punidos legalmente. Esses recursos são recursos do governo do estado ou tem recursos também, por exemplo, do governo federal no incentivo, por exemplo, de ações para, para beneficiar esses pequenos e esses microempresários aqui no estado de Goiás? Olha, Liz, todos esses recursos do crédito produtivo, de programas de microcrédito do governo do estado de Goiás, eles são fundamentalmente bancados pelas atividades comerciais, empresariais dentro do estado de Goiás, estritamente administrados e providos pelo governo do estado de Goiás. Maior parte deles vem dos programas de incentivo Produzir e Fomentar, que existe uma parcela do qual o financiamento que concedemos para as empresas beneficiadas com incentivo fiscal, ele paga um juros sobre todo esse período a ser utilizado. E essa parcela dos juros, existem as regras dentro do programa, ao qual ela nutre subprogramas dentro do governo. Programas sociais, programas econômicos, como é o caso do crédito produtivo, que é totalmente mantido pelo governo do estado. Agora, secretário, não é de hoje que já tem esse fomentar, que desde do começo do governo e anterior, foi implantado já no primeiro governo do Marconi, se não me engano, esses empréstimos para os pequenos empreendedores. A secretaria, o senhor teria números aí, realmente esse projeto ele tem atingido o objetivo realmente de alavancar esses microempreendedores? Olha, João, para você ter uma noção, o programa do crédito produtivo ele já emprestou mais de 50 milhões de reais desde a sua existência, de fato, com o governador Marconi Perillo em seu primeiro mandato. Ao total, os programas de microcrédito do governo lançados nas gestões do governador Marconi Perillo já tomaram aí mais de 150 milhões de reais em recursos a ser providos, que foram providos aos micro e pequenos empreendedores e beneficiam aí ano após ano em torno de 30 mil micro e pequenos empreendedores. Então são programas realmente que fazem a diferença no meio produtivo, na economia real, de um modo muito substancial. Secretário, como a inadimplência é aceitável, essa inadimplência é muito grande, como é que é? Assusta o governo, não? Olha, a inadimplência hoje ela é extremamente baixa. Nós percebemos que quanto menor é o empreendedor, mais sério ele tem como tomar esse crédito e como pagá-lo. E no âmbito de Goiás, a nossa análise que hoje fazemos, não só do crédito produtivo, mas como FCO, comparando com outros estados, Goiás é o estado que menos tem problema com inadimplência. Então é uma inadimplência mais baixa dos fundos constitucionais, como é o exemplo do FCO, e o crédito produtivo também
nós temos aí como uma das questões da inadimplência mais baixas, se comparando com o mercado financeiro de um modo geral. Onde está o maior empreendedor? Na capital, na Grande Goiânia, ou está espalhado aí pelo estado inteiro? Olha, obviamente que pela pujança da capital e alavancado, né, principalmente pelo nosso PIB, na força do comércio e do serviço, Goiânia tem a grande maioria, né, dos tomadores dos programas do microcrédito. Mas hoje nós estamos observando que tem crescido, né, em diversas cidades do estado. Anápolis, Aparecida, Rio Verde, Jataí, Catalão, são municípios que estão sendo beneficiados, mas nós também estamos com um projeto de interiorizar esses investimentos, buscando levar a todos os municípios do estado de Goiás, principalmente aos municípios menos desenvolvidos, né, os municípios carentes, os municípios que precisam, obviamente, mais e melhor aproveitar todos esses recursos do microcrédito e do crédito de uma forma geral, para poder se desenvolver, para poder alavancar o seu desenvolvimento econômico. Agora, lá no interior, o senhor disse que vai interiorizar, mas algumas pessoas que queiram vir buscar esse recurso têm que vir a Goiânia? Olha, em alguns municípios nós firmamos parcerias com outros órgãos do governo. A agência de fomento tem se interiorizado, tem buscado levar, né, a sua possibilidade até em diversos municípios. O governo tem concentrado também grande parte dos seus serviços nos VaptVupts. É uma força-tarefa também que o governador Marconi Perillo nos determinou para que nós pudéssemos dar ao cidadão, né, em todas as localidades do estado, os serviços que o governo pode prover. Então é um objetivo que nós temos, não só de focar na interiorização dos investimentos, focar na interiorização dos nossos serviços, mas também deixá-los de modo mais facilitado e mais acessível ao interessado. Tá certo, olha, fala-se muito que Goiás tem crescido muito, tem exportado, que se tem... Inclusive eu ouvi alguém dizendo que Goiás é uma verdadeira China brasileira. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Nós estamos conversando com o secretário de Estado da Indústria e Comércio do Estado de Goiás, o Alexandre Baldi. Eu deixei a pergunta no ar, né? Dizem ou comenta se o governo tem pregado aí um grande desenvolvimento no Estado de Goiás. Goiás está crescendo, Goiás está exportando. Há notícias, inclusive, que Goiás vem batendo recorde nas exportações. Como é que é, secretário? Isso é verdade? Olha, veja bem, se você avaliar os números, né, nacionais e compará-los assim com os números aqui do nosso estado de Goiás, isso não são notícias, são dados. Dados que nos fundamentam a dizer que, dentro da realidade, dentro das possibilidades, né, que o país hoje, o Brasil, possui, o estado de Goiás tem sobressaído de uma maneira muito acima da média nacional. Então, essa frase que Goiás tem se tornado a China no Brasil é muito no aspecto de que nós estamos desenvolvendo o estado em diversos análises. Se você analisar, por exemplo, o PIB, no ano passado nós fomos o estado que mais cresceu proporcionalmente no país. Fomos o segundo estado que mais cresceu na produção industrial. Fomos o estado que mais gerou empregos proporcionais no país. Nós somos também o estado que mais gerou proporcionalmente um saldo comercial na nossa balança comercial. Mais de 2 bilhões de dólares foram gerados na nossa balança comercial em 2012, em função de um número de exportação acima de 7 bilhões de dólares. Então, quer dizer, o Goiás demonstrou em 2012 números extremamente pujantes, números extremamente consolidados, que o tornou passível de ser chamado a China dentro do Brasil. Enquanto o país teve um PIB de 0,9, nós tivemos a expectativa de um PIB de 3,8. Enquanto o Brasil teve um decréscimo na sua atividade industrial, Goiás conseguiu crescer. Então nós estamos indo na contramão dessas ações no país. Mas isso é positivo ou negativo, secretário? Olha, eu vejo como... Um estado, por exemplo, um país que, vamos dizer, não tem regiões que não têm essa realidade também. Olha, Ulisses, na minha análise, eu acredito que é ruim para o Brasil, né, para o nosso país, chegarmos a números negativos, a números, né, que não possam elevar a nossa economia de uma maneira como um todo.
porque isso gera desigualdade, gera desequilíbrios regionais. Mas eu acredito que seja extremamente positivo aqui na nossa realidade dentro do estado de Goiás, porque isso beneficia a nossa população. Com certeza a geração de emprego faz a diferença na distribuição de renda e na melhoria da qualidade de vida de todos os goianos. Então nós temos que continuar trabalhando para demonstrar esses números robustos que a economia goiana tem demonstrado. No mês de abril, na nossa divulgação de balança comercial é um fato, também ficamos aí na dianteira desses números, conseguimos crescer nossas exportações em mais de 22% e conseguimos ter um saldo comercial também de mais de 220 milhões de dólares, enquanto o Brasil teve um déficit na casa de 1 bilhão de dólares. Então, quer dizer, isso demonstra que o setor produtivo está preparado para as oportunidades e essa parceria com o setor público, com o governo do Estado, tem gerado bons frutos em termos de visibilidade, de conquista de mercado e de acessar o mercado nos momentos oportunos. Um detalhe interessante é que o nosso país é um país continental, né? Fala-se isso, muito grande. Nós temos o Amazonas, né? O estado da Amazônia, a região amazônica com uma situação, nós temos o Nordeste com outra situação, o Centro-Oeste uma situação privilegiadíssima, né? E o Sul do país e também a região Sudeste, aí com São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer, cada região tem a sua característica. Goiás, na minha maneira de pensar, e a realidade, é um dos lugares, talvez, melhor do país. Aqui nós temos bem discriminada a época do frio, da chuva, do sol, né? E planta-se em qualquer época e produz. Então isso beneficia muito. Mas nós temos um problema muito sério no estado de Goiás, porque o mar não chega até nós temos que chegar até o mar. Foi criada aí, eu até nem sei como que anda essa situação da chamada hidrovia que seria feita no Rio Araguaia. Como é que está essa situação da hidrovia hoje? Olha, a questão da hidrovia que poderia passar pelo Rio Araguaia... Araguaia Tocantins, hidrovia, não é? Exatamente. É uma questão que ainda há diversos questionamentos e ainda hoje é uma situação que vem sendo... Está parada. Está parada. O governo federal vem analisando e verificando... Parece que o governo federal está implementando a realização dessas rodovias. Parece que existe até um programa de hidrovias, não é? A questão do Rio Araguaia realmente ela ficou parada, né? Porque as discussões foram muito aprofundadas, diversas entidades foram contrárias, outras favoráveis, os impactos ambientais ainda não foram claramente definidos, mas nós hoje apostamos na hidrovia, né, que chega até São Simão para ajudar no escoamento da nossa produção. O governo é favorável à construção dessa hidrovia? Olha, nós temos que ter muito cuidado e muita cautela para a construção das hidrovias. Obviamente que o Estado precisa crescer, precisa se desenvolver, mas nós temos que ter os estudos ambientais extremamente aprofundados e detalhados para que tenhamos a certeza de que não possamos prejudicar a nossa riqueza natural, não possamos prejudicar o nosso turismo, né, que o Rio Araguaia é a maior riqueza em termos de turismo que nós possamos ter hoje dentro do estado de Goiás, em detrimento do nosso crescimento econômico. Então, se nós encontrarmos um estudo ambiental que possa nos demonstrar de maneira muito sólida que essa hidrovia não prejudica os meios, os recursos naturais e não prejudica o turismo que aquela região, né, do Vale do Araguaia, enfim, de todas aquelas cidades que vivem disso, com certeza será uma ótima saída alternativa para um complemento de um modal logístico extremamente competitivo e importante na nossa cadeia. É uma situação complicada, porque o Araguaia também tem muitos bancos de areia ali, né? Então, e eu particularmente eu acho que a hidrovia no Rio Araguaia pode ser muito positiva com relação ao escoamento da produção. Mas nos preocupa também, Alice, o problema das águas. Nós estamos vivendo um período, e a cada dia mais complexo ainda, que é a relação à água, que todo mundo está pregando aí que pode faltar, e uma situação como essa pode poluir o Rio Araguaia. O Rio Araguaia pode ser, quem sabe, no futuro próximo aí, a grande solução dos problemas da água aqui no estado de Goiás. Até levando em conta isso, o secretário, essa possibilidade que o João Silvestre aventou aí em relação às águas do Rio Araguaia, a poluição também. É preciso, por exemplo, hidrovia e, ao mesmo tempo, essa ferrovia Norte-Sul, que ainda não saiu, ou seja, ainda tem mais de 20 e tantos anos aí que está no papel, ou seja, está em construção, mas até agora ela não é, vamos dizer, factível, não é operacional. Precisa dessa hidrovia e também da ferrovia Norte-Sul?
Olha, Ulisses... Para esse transporte dos grãos, dessa produção nossa? Se você avaliar o estado de Goiás, ele tem uma questão de competitividade, como disse há pouco o João, extremamente desafiadora. Nós não temos portos, não estamos próximos ao mar e nós não estamos, quer dizer, colocados em termos de competitividade um passo atrás dos nossos estados concorrentes. Então, todo o modal logístico que é colocado à disposição do setor produtivo torna o estado mais competitivo e faz assim que os nossos produtos cheguem aos seus destinos, aos nossos clientes. Nós observamos que, por exemplo, a cultura como o milho, em muitos momentos podemos ter aí, dependendo da região, um custo frete na casa de 50% do custo total para o produtor chegar até o seu destino. Então isso inviabiliza, obviamente, ou torna menos competitivo a ponto de inviabilizar a negociação comercial do produto. Então nós temos que sim, de acordo com as riquezas naturais, respeitando o meio ambiente, respeitando os impactos, né, econômicos e sociais daquela, vamos dizer assim, existência daquele negócio que ali já existe, e viabilizar todos os recursos logísticos que possamos para o setor produtivo. A Ferrovia Norte-Sul, ainda há pouco, estive com o ministro dos Transportes, César Borges, agora ainda em Brasília, discutindo com ele a importância da finalização da Norte-Sul, que é uma ferrovia que vai possibilitar o setor produtivo escoar a produção do estado de Goiás, né, por outros portos pelo Brasil. O que ele garantiu para o senhor? Olha, o ministro disse que é determinação do governo federal, da presidenta, de finalizar essa obra. Como bem disse você, Luiz, é uma obra que já tem aí sua casa de mais de 25 anos e que precisa ser concluída. São poucos quilômetros para serem concluídos a Ferrovia Norte-Sul. E é muito importante ela concluída para nós gerarmos competitividade para cidades, municípios dentro de Goiás, a qual a ferrovia passa. Nós temos aí no norte do estado, por exemplo, diversos municípios que serão passíveis de exportarem, passíveis de agregar na sua cultura novas produções, quer dizer, dependendo do lugar, a soja não é competitiva produzir e plantar, passará a ser competitiva, o milho, enfim. Nós vamos criar aí um novo modelo em termos de produção e em termos de desenvolvimento econômico, porque a ferrovia com certeza é um modal que por onde ela passa, ela atrai um novo ciclo de desenvolvimento. Assim como a rodovia, assim como a hidrovia, assim como todos os modais logísticos. Mas a ferrovia, pelo aspecto do estado de Goiás, em termos produtivos, né, um grande estado produtor fundamentalmente de grãos, pode nos tornar aí um player ainda mais importante, né, no contexto das exportações globais e no fornecimento de alimentos na cadeia mundial. E o interessante é que a rodovia, além dela transportar muitos produtos, ao contrário do caminhão, a manutenção da ferrovia é muito mais barata para o governo, não precisa estar fazendo recapeamento, né, só a manutenção dela. E outra coisa, com o transporte da Norte-Sul, o frete ficando mais barato, Goiás fica mais competitivo. Hoje, o produto que sai do estado de Goiás para competir com Paraná, Santa Catarina, esses outros estados que ficam ali às margens do mar, né, na beira-mar, perto dos portos, fica muito mais caro para nós exportar esses produtos. E mesmo assim, a balança comercial do estado de Goiás tem sido positiva. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. A exportação de grão e essa ferrovia Norte-Sul que já está demorando demais. 25 anos, já tem trecho da rodovia que já está precisando de uma reforma. Antes mesmo de ser inaugurado, passar por cima, né, antes de ser inaugurado. Quero lembrar que nós estamos falando aqui com o secretário da Indústria e Comércio, ele que é o Alexandre Baldi, e lembrando também, né, do acidente do nosso amigo Adolfo Campos, que perdeu a esposa dele, que foi sepultada hoje. Lamentavelmente, nós perdemos aí, o Adolfo está em estado de recuperação, mas teve vários danos físicos e materiais, né? Mas graças a Deus ele está fora de perigo. Mas, infelizmente, ele perdeu a esposa, a senhora Denise Gomes de Alencar, lamentavelmente. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Daqui a pouco nós estaremos falando de política aqui no programa Canal Aberto. Agora nós estamos entrevistando o secretário Alexandre Baldi, da Indústria e Comércio do Estado de Goiás. E Alexandre Baldi, problema que
levantou toda a classe política do estado de Goiás, prefeitos, presidente da GM, o governo do estado de Goiás, secretários, enfim, a união de Goiás em torno dessa alteração contra o ICMS. Parece que o governo federal está querendo dar um basta aqui no crescimento dos outros estados mais pobres, quando ele faz essa igualdade do ICMS de 7%. Explica para a gente como é que o governo quer e como está agora no momento. Olha, a questão da reforma do ICMS é um assunto que, no meu ponto de vista, foi minimamente discutido e debatido, né, os seus prejuízos, as suas consequências. O governo federal, quando editou a medida provisória número 599, enviou ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, o projeto de resolução número 1 de 2013, o PLP 238, à Câmara dos Deputados. Ele não discutiu quais seriam as consequências ao desenvolvimento regional, à industrialização, ao desenvolvimento econômico que ocorreram nos estados do centro, norte e nordeste do país nos últimos 30 anos. Os programas de fomento e de indução ao desenvolvimento através dos incentivos financeiros e fiscais foram fundamentais para que estados como o nosso, Goiás, pudesse crescer acima da média nacional e pudéssemos alcançar essa peixe de ser a China dentro do Brasil. Fundamentalmente porque aquele ICMS que o governo faz como parte de incentivo fiscal, ele não existia, não era algo que era arrecadado. Então, quando nós atraímos as empresas, como conseguimos atrair aí em 2011 e 2012, mais de 20 bilhões de reais em investimentos privados, nós concedemos diversos incentivos fiscais e financeiros, possibilitando assim, boa parte dos insumos que são produzidos ou importados são feitos através do Sudeste, fundamentalmente São Paulo, e trazidos até aqui o estado de Goiás para produção e manufatura. E maior parte dos produtos agregados, o valor, produzidos e industrializados aqui em Goiás, retornam aos grandes centros de consumo, que são São Paulo, Rio, Minas, enfim, e os estados do Sudeste. Com isso, nós perdemos competitividade, porque se o ICMS, que hoje é de 12%, é trazido para cá com 7% e retorna o produto com valor agregado com 12%, nós poderemos conceder, como assim o fazemos hoje, um incentivo em torno de 12%. Com o projeto original do governo federal reduzindo o ICMS para 4%, nas alíquotas interestaduais, independente do estado sendo mais ou menos desenvolvido, independente das suas potencialidades e vocações, nós reduziríamos a competitividade do nosso incentivo para 4%. O senhor acha, por exemplo, que isso pode ocasionar fuga de indústrias de Goiás para outros estados? Absolutamente, Ulisses. Não tenha dúvida de que isso pode ocorrer. A indústria, ela investe massivamente, né, é um capital pesado, um capital intensivo, e que a indústria em si, né, a parte física do investimento, ela é o menos importante. A indústria hoje ela é muito volátil, muito dinâmica, ela pode ir e vir de maneira muito fácil. Nós temos exemplos como esse no Brasil, temos exemplos como esse em Goiás, quando o governador Marconi Perillo realizou a reunião no Palácio Pedro do Vico na última semana, nós observamos o exemplo do senador Ciro Miranda, que comentou sobre a Unilever, né, na região sudoeste de Goiás. A Unilever estava instalada, decidiu migrar a sua unidade industrial para outro estado. Então, até hoje, lá a parte física está fechada. Ninguém se apropriou e ninguém utilizou daquela capacidade industrial. Os empregos foram embora e a riqueza foi embora. Então, é muito importante que o Estado tenha esse poder de indução de desenvolvimento, o poder de atrair os investimentos, né, de gerar emprego e distribuir renda. Nós, se observarmos a questão da imigração e migração de pessoas entre estados como São Paulo e os demais estados do centro, norte e nordeste do país, na década de 80 até hoje, nós observamos que no início desses estudos, em 80, grande parte das pessoas migravam para o estado de São Paulo procurando oportunidade de emprego. Hoje nós temos mais pessoas saindo do estado de São Paulo e procurando os estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, porque são sabedores de que aqui estamos gerando oportunidades de emprego. Então, o ICMS, como está em 12%, e os incentivos fiscais e financeiros como estão, eles nos geram competitividade e possibilidade de gerar emprego, distribuir renda, pensando no Brasil como um todo. Qual que é o propósito do governo federal, então, em abaixar esse ICMS e em certa parte, prejudicar, vamos dizer, Goiás? Vamos citar Goiás. O senhor acha que há alguma intenção nisso?
Porque, ao mesmo tempo, a gente vê que o Estado oferece, vamos dizer assim, incentivo para que as indústrias venham para o Estado, não é? Se instalem em Goiás. E um projeto desse aí que pode, inclusive, prejudicar, ou seja, fazer com que as indústrias que já estejam aqui possam migrar para outros estados. Qual que é a intenção que existe por parte do governo federal? Olha, diminuir esses estados já, vamos dizer assim, em desenvolvimento, com uma certa dificuldade econômica? Olha, Ulisses, na minha visão, eu vejo que o governo federal tem diversos pontos de vista e diversas ações. Eu tenho certeza que a presidenta Dilma Rousseff não tem nada a ver com um projeto como esse, né, porque foi elaborado dentro do Ministério da Fazenda, que é um ministério regido por um paulista, como a grande parte dos ministérios na Esplanada são regidos, né, administrados por paulistas, e o poder do Estado de São Paulo é muito grande. Então eu tenho, o meu ponto de vista, eu tenho como que o Estado de São Paulo, com toda essa influência, com todo esse poder, obviamente interferiu diretamente nesse projeto, elaborado pelo Ministério da Fazenda e enviado ao Congresso Nacional, e não ciente de todas essas consequências que poderiam gerar aos estados em desenvolvimento, como o nosso estado de Goiás. A presidenta Dilma, né, escutou sabiamente o governador Cid Gomes, tem escutado o governador Marconi Perillo e todas as nossas propostas de que um projeto como esse, que sequer escutou a área de desenvolvimento, que sequer pontuou, pautou nas audiências públicas no Senado e na Câmara os impactos ao desenvolvimento regional do Brasil, e colocou ali um fundo de desenvolvimento regional incapaz de tomar o desenvolvimento regional como ele é hoje feito. Hoje nós concedemos incentivo daquele ICMS que não existe, e a empresa ela não tem que pagar. A partir do momento que eu tenho um fundo que não vai conseguir, né, abranger esse aspecto de induzir a atração de novos investimentos, e que vai gerar, em vez de uma redução na sua alíquota de imposto, e não vai gerar um crédito para que você possa, sim, se possível, tomar, porque você vai ter que oferecer as suas garantias e tomar um financiamento. Então, quer dizer, isso vai tornar Goiás, os estados do centro, norte e nordeste do Brasil, menos competitivos em termos de buscar novos investimentos, novos empreendimentos, e muitos, sim, que pode perder as indústrias que já foram aqui instaladas, né, como nós preocupamos nas todas as reuniões que realizamos no Palácio, e temos alertados aos prefeitos, temos alertados às lideranças para que nós lutemos piamente pela manutenção do ICMS e da possibilidade de concessão dos incentivos fiscais. Agora, essa é a chamada guerra fiscal. Por quê? Porque lá em São Paulo, os grandes empreendedores, as grandes indústrias, né, os grandes empresários estão focados lá no grande centro. Para vir para Goiás, eles não vêm de graça, eles querem um incentivo, quer uma ajuda do governo, quer imposto mais barato, no caso do ICMS, quer uma infraestrutura, porque é melhor para eles ficar lá em termos de igualdade, né, Valdir, do que vir para o Centro-Oeste. Fazer o que aqui no Centro-Oeste? O maior público consumidor está nos grandes centros. Ele vem para cá para não ter nenhum benefício, e o governo de Goiás e outros estados também menor dá esse incentivo, não é isso? E esse incentivo vai deixar de existir. Por quê? Porque o governo impõe uma regra a nível nacional. Acabei de falar aqui que o estado de Goiás, o Brasil, existe várias características, Nordeste, Sul, Leste e tal, né? Agora o governo está tirando essa condição dos estados praticamente administrar, né, a sua própria política. Isso torna uma igualdade entre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e aí as empresas não terão nenhum motivo para vir aqui para o nosso estado. Além do mais, o estado de Goiás tem 6 milhões de habitantes, num patamar de 180 milhões de habitantes. Quer dizer, nós somos pouquinha gente, se considerarmos o país inteiro. Perdendo esse poder de negociação, Goiás só vai perder mesmo com isso. Agora, o senhor acha que E é tratar de maneira, né, igual os desiguais. Porque existem as vocações, as potencialidades de cada estado, obviamente os mercados, os centros de consumo, mas com certeza a competitividade não é a mesma. Pois é, e além do mais, esse transporte do produto industrializado no estado de Goiás para os grandes centros faz com que o transporte também, o produto chega lá mais caro do que ele produzindo lá na região. Agora, essa mobilização que os prefeitos vão fazer agora, é que o governador já começou também, chamando os 246 prefeitos do estado, o senhor acha que pode surgir algum resultado? Olha, com certeza, João, porque
Se nós observarmos que na reunião no Palácio Pedro Ludovico, na semana passada, onde o governador Marconi Perillo convidou as lideranças, convidou a imprensa, porque é muito importante a imprensa poder participar, e outro dia eu li um artigo falando sobre a questão de que não é uma luta do governo, não é uma luta partidária, é uma luta dos goianos. São mais de 6 milhões de goianos que serão prejudicados por uma medida como essa. Então é fundamental que todos possam entrar e se unir, né, a essa proposta de ir contra essa reforma do ICMS, porque ela prejudica a todos. Ela prejudica a todos, que o senhor disse. O senhor falou 6 milhões de goianos. E de outros estados, ela também prejudica outros estados? Olha, Ulisses, na minha visão, ela prejudica a todos os estados que estão em desenvolvimento. Se você analisar a medida que foi tomada no ano passado com o projeto de resolução número 13, que fez a famosa guerra dos portos, e você observar hoje o volume de importações e exportações que passam pelos portos do Espírito Santo, você vai enxergar dentro desse mapa brasileiro que o estado do Espírito Santo e Santa Catarina foi muito prejudicado. Então, quer dizer, tomaram-se medidas para proteger em vias a indústria nacional, mas não enxergar as consequências de competitividade e, obviamente, de desenvolvimento que os estados se alavancaram com essas forças, né, que os incentivos, eles desenvolveram esses estados por uma falta de política regional do governo federal ao longo das últimas décadas. E, obviamente, que os estados se viram obrigados, para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, a geração de emprego, pela cobrança, obviamente, de toda a população, todos os 6 milhões de goianos serão prejudicados por uma medida como essa, assim como serão todos os estados do centro, do norte e do nordeste do país, pelo fato de que a reforma do ICMS, ela trata os iguais de forma desigual. Desiguais, tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta conversando com o secretário da Indústria e Comércio, Alexandre Baldi. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje nós estamos conversando com Alexandre Baldi, ele que é secretário da Indústria e Comércio do Estado de Goiás. Eu quero só fazer mais uma pergunta ainda sobre o ICMS. O governo vai levar uma proposta para o governo federal, para tentar reverter essa situação do ICMS? João, é importante entender que o governo hoje luta pela manutenção da nossa potencialidade em atrair os investimentos, em atrair os novos recursos e investimentos que possam vir para Goiás. E que a nossa discussão acerca da reforma do ICMS, ela é muito positiva. Nós devemos continuar, sim, discutindo e debatendo uma reforma do ICMS, porque o Brasil precisa refazer toda a sua malha tributária. A complexidade dos tributos federais devem ser discutidos no nosso ponto de vista, primeiro, né, porque são realizados de maneira muito complexa, e os estaduais, absolutamente. Então, a discussão sobre o ICMS, ela deve prosseguir, mas deve ser pautada também a avaliação do desenvolvimento regional, as consequências que uma reforma como essa possam trazer, a convalidação dos incentivos que já foram concedidos nas últimas décadas pelos estados, é muito importante para que possa também obedecer os contratos, né, pelos próximos anos e indicar aí uma solução que possa atender os diversos estados. É muito complicado, porque nós sabemos, como você mesmo disse, João, cada estado num país como no tamanho do Brasil, que é um país continental, tem um interesse difuso. E esse interesse diferenciado entre os estados dificilmente provocará um ponto pacífico para uma questão tributária como um imposto tão importante na arrecadação estadual, como é o caso do ICMS. Tá certo. Bom, tem uma notícia aqui muito boa, principalmente para o povo de Itaberaí, né? Para os curraleiros aí de Itaberaí. O desembargador João Valdec Félix de Souza tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE do Estado de Goiás. João Valdec, que é meu amigo, e que prometeu vai vir aqui no programa, viu, Luiz? Prestigiar a gente aqui, assim que tiver um espaçozinho lá na agenda dele, vai vir aqui no programa. E é mais um itaberino aí com sucesso e vai dirigir o tribunal nas eleições do ano de 2014. Então, nossos parabéns ao João Valdec, nosso amigo, nosso companheiro, que assume aí
o Tribunal Regional Eleitoral. Vamos falar de política, né? O programa, o pessoal fica na expectativa que o programa é mais político, vamos falar de política. E agora a política começou a pegar fogo. Mas um fato chamou muita atenção nesse final de semana agora, foi o aniversário de Aparecido, o Maguito Vilela dando um pedaço de bolo para o Marconi Perillo, causou uma ciumeira danada. O Marconi Perillo e o Maguito Vilela estão se dando muito bem e administrando bem, né? O Maguito vai indo bem lá em Aparecido, o Marconi vai indo bem no estado, e isso tem provocado um certo ciúmes aí de alguns companheiros. Como é que você vê essa relação entre o Maguito e o Marconi Perillo? Olha, João, pensando como um Estado, né, de direito, hoje as relações partidárias elas são estritamente importantes em momentos eleitorais. Nas eleições, obviamente, todos os seus participantes colocam seus pleitos e há essa disputa entre os postulantes. Após, passado o período eleitoral, as eleições são deixadas de lado e, no nosso ponto de vista, como hoje determina o nosso governador Marconi Perillo, as questões eleitorais e partidárias devem também serem deixadas de lado. E essa relação que existe hoje entre Marconi Perillo e Maguito Vilela é uma demonstração da mais séria administração pública, né, que o Brasil precisa ainda muito se evoluir, né, e é uma demonstração que Goiás tem se evoluído bastante, porque a Aparecida de Goiânia é um município carente, que precisa realmente de uma boa gestão, de uma boa administração, tem colocado aí de lado as questões políticas e partidárias e tem prevalecido o bom senso, a relação republicana entre as gestões estadual e municipal. E com isso ganha todo o povo goiano, com isso ganha e muito toda a população de Aparecida. E obviamente que nós torcemos para que todos os gestores municipais e estaduais por esse país possam cada vez mais aprender lições como essa, para que possam assim as suas gestões serem mais profícuas. O senhor é de Anápolis, não é? Exato. O governador também parece que tem dado esse mesmo, vamos dizer assim, tratamento ao prefeito de Anápolis, que é o Antônio Gomide, que é inclusive do PT. O senhor acha que essa relação é uma relação, assim, vamos dizer assim, de uma política moderna, já que o PSDB é o governo do estado de Goiás, o PT, o governo lá de Aparecida, de Anápolis, e o PMDB em Aparecida de Goiânia. O senhor acha que é uma forma moderna de se fazer política, ou o senhor acha que é a forma real de se fazer política? Porque, como o João colocou aqui, muitas pessoas vêm de forma contrária, principalmente aqueles que apostam no atraso, apostam assim, na partidarização da administração. Olha, Ulisses, no meu ponto de vista, isso é uma questão pessoal, eu enxergo que é um amadurecimento, obviamente, do agente público, do agente político. O governador Marconi Perillo, em seu terceiro mandato como gestor do estado, como o estado de Goiás, amadureceu e aprendeu com diversas oportunidades, com diversos desafios ao longo de toda a sua trajetória. Uma trajetória de muitas vitórias, de muitas dificuldades, e que colocou ali, sabendo a importância de ser oposição e ser posição, coloca, obviamente, a gestão como principal foco. Então, nós gostaríamos, como cidadãos brasileiros, como cidadãos goianos, que toda essa posição de evolução na política brasileira, ela pudesse se tornar uma realidade. O governador amanhã estará em Anápolis, às 8 horas da manhã, entregando ao prefeito municipal Antônio Roberto Gomide a área para a construção de um parque temático, de um parque ambiental. Então, isso é uma demonstração de uma parceria suprimindo toda a questão partidária, deixando de lado todas essas questões políticas, mas focando na gestão, focando, obviamente, nos interesses da população. Baldi, eu tenho um pensamento assim, um pouco diferenciado, né? Eu já vi alguns deputados de oposição falar assim, o povo me elegeu para ser oposição. Você já votou alguma vez em alguém para ser oposição? Nunca, né? Não. Você também não, eu também não. Acredito que ninguém que está nos assistindo aqui votou num deputado e falou, não, vou votar nele para ele ser oposição. A oposição é uma consequência do resultado das eleições. Todos nós votamos, os políticos, para governar. Um governa com o poder executivo, o outro na Assembleia Legislativa. Quando você vota no deputado para ele legislar, fiscalizar o governo. Só que o pessoal anda levando essa palavra oposição muito forte
Né? É chegar junto, é pegar, é bater. Tem gente aí, eu vi uma entrevista esses dias que eu fiquei horrorizado. Um determinado político, me desculpa, né, até meu amigo, ele falou assim, o VLT não tem projeto. Não tem projeto o VLT do governo Marconi Perillo. Aí passou 2 minutos e ele falou assim, olha, o projeto do VLT vai tirar não sei quantas rodovias. Quer dizer, a pessoa fala assim, faz uma misturada danada. Eu acho que precisa. Demais, né? Há muita paixão na chamada oposição e até em governista. Eu acho que a atitude que o Marconi está fazendo, que o Maguito está fazendo, que o Gomides está fazendo em Anápolis, que eles estão fazendo, é que é o correto. Agora não é hora de ficar com... tem que juntar para poder governar. A hora de disputar a eleição, você pode discordar, mas essa coisa de ficar xingando por xingar, criticando por criticar, não é correto isso, na minha maneira de pensar, não. Os adeptos da política do quanto pior, melhor. Melhor. Agora, infelizmente, nós temos um problema muito sério aqui. Eu queria convidar o Baldi para vir outra vez aqui, viu, Alexandre? Porque não dá para a gente falar o que a gente quer falar, principalmente quando entra na política. O programa já chegou ao final. Eu quero só fazer uma pergunta. Vai para disputar em 2014 qual cargo? Isso é uma questão, né, muito questionada, principalmente pelo fato aí de diversas personalidades terem antecipado muito, né, o palanque de 2014. E, obviamente, nós parabenizamos todos aqueles que tratam de modo republicano as suas administrações, as suas gestões, preocupada com o bem público, né? Preocupada com o bem da população. Mas a questão eleitoral de 2014, ela é uma questão que vem colocando, obviamente, diversas discussões e debates, mas hoje a minha cabeça é focada no desenvolvimento do Estado, né? Que possamos entregar os nossos resultados dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, que possamos entregar números cada vez melhores e mais punjantes para a economia de Goiás, dando essa visibilidade que o Estado precisa no Brasil e no mundo, e para que, quando nós formos lembrados, como assim fomos para o pleito municipal de Anápolis em 2012, ou seja, para o pleito de 2014, seja para qual cargo formos postular, que nós possamos nos fazer merecedores de toda essa situação. Então, quer dizer, obviamente que todos aqueles agentes que se colocam à disposição do setor público, né, estando à frente de uma secretaria tão importante, estratégica como a Secretaria de Indústria e Comércio, coloca aí à disposição do governador Marconi e, né, de todos esses contextos para que nós possamos sempre aí colocar o nosso trabalho, a nossa dedicação para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e desenvolvimento econômico do Estado. Tá certo. Obrigado por ter vindo. Foi muito bom falar com o senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço ao Ulisses Aécio, ao João Silvestre, ao programa Canal Aberto da PUC TV, uma discussão, um debate, uma conversa de alto nível, né, de muita qualidade. E espero ter a oportunidade de retornar outras vezes para continuarmos essa discussão e, com certeza, aí, se aproximando do momento eleitoral, todas essas posições serão tomadas e que o Estado possa ter os melhores e mais qualificados nomes para que nos represente aonde quer que eles estejam, de quanto mais e melhor para todos os goianos. Tá certo. Será uma honra recebê-lo aqui outras vezes. Ulisses, mais uma vez, uma boa noite, né? Boa noite para você, João, boa noite também para o secretário. Uma boa noite especial para o seu João, né, o Paulo e também a sua esposa, Onaide. Nós aqui mandamos um abraço do Canal Aberto para vocês. Tá certo. O meu abraço vai para o Daniel Goulart. Ele foi nomeado agora, vai ser conselheiro, né, do tribunal, e no lugar dele o doutor Joaquim de Castro, que vai assumir a Secretaria Institucional. Em breve estará aqui no programa com a gente também. Uma boa noite para você e o nosso convite para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.